Bom, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para conversar um pouco, trazer essas lembranças dessa figura tão querida de muitos e que já esteve por aqui, né, na cidade de Araras, na região, em Araraquara, Jerônimo Mendonça, esse grande espírita, esse grande trabalhador. E nós fazemos esse trabalho de divulgação do Jerônimo, contando sobre a sua vida, porque só de contarmos como ele viveu, só de trazermos a sua biografia, nós já vamos aprender muito. Nós vamos, com certeza, guardar aí algo do nosso coração que vai nos ajudar e que vai nos fortalecer. Então, Jerônimo Mendonça, um exemplo de fé, né? Meu nome é Nicola Fratari, sou da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, a mesma cidade de Jerônimo Mendonça, do Marco, da Isadora, né? E é com muita alegria que a gente faz esse trabalho falando sobre o Jerônimo. Essa foto, em especial, eu achei essa foto assim uma relíquia, porque essa foto foi tirada numa festa lá em Ituiutaba, e eu estava nessa festa, eu tinha 6 ou 7 anos de idade. Eu me lembro perfeitamente de repente, no meio, era um aniversário de 15 anos, uma festa grande, e, de repente, chegou aquele homem carregado numa cama. Eu achei aquilo a coisa mais estranha do mundo. Eu fiquei pensando, para que alguém vai usar óculos escuros à noite, né? Eu não entendi, com 6 anos de idade. E depois, mais adiante, na nossa adolescência, nós fomos conhecer Jerônimo Mendonça, e entender, né, o porquê daquele óculos. Jerônimo aqui, é esse garoto que está no meio, aos 10 anos de idade. Jerônimo renasceu em 1939, desencarnou em 89. E ele teve uma infância comum, como a de todos os outros. Jerônimo brincava, corria, trabalhava, ajudava em casa, uma família muito grande. Eram 10 irmãos, porque era o segundo casamento do pai, né, com a sua mãe, Dona Antônia. E do primeiro casamento tinha mais 3 irmãos. Então, eram muitos filhos. E uma condição assim de vulnerabilidade social muito grande, de muita miséria. Jerônimo dizia, né, que tinha renascido num ranchinho de capim. E era verdade. Então, desde cedo, todos trabalhavam. Jerônimo ajudava o pai nos trabalhos da fazenda. O pai ele trabalhava assim, descarregando caminhões, né, com toras de madeira, serviço braçal nas fazendas. A mãe lavava roupa. E Jerônimo, desde muito pequeno, trabalhando. As suas irmãs contam que ele sempre foi um bom filho, em todos os sentidos, bom irmão, bom amigo, desde criança. E Jerônimo ali auxiliando a sua família. E esse garoto já tinha ali, já mostrava que veio, né? Ele, como engraxate de sapatos, muita gente nem sabe o que é isso, né? Era aquela profissão, a pessoa saía engraxando sapatos na rua, tinha uma caixinha de madeira, né, graxa, escova, e engraxava os sapatos. Jerônimo foi engraxate desde criança até mais ou menos ali pelos seus 15 anos, ele ainda era engraxate de sapatos. E uma vez ele estava na porta de uma padaria, engraxando sapatos, criança. Um senhor chegou com o rosto, né, fechado, muito austero, colocou o pé na caixa do Jerônimo para ele engraxar, e o Jerônimo fez uma brincadeira com ele.
E aí o homem falou para ele, assim, muito ríspido, né? Falou: cala a boca, moleque, faz o seu serviço e não me amole. E o Jerônimo abaixou a cabeça, começou a trabalhar ali, não revidou, e logo entrou um andarilho dentro da padaria. E o Jerônimo olhou, viu que aquilo ia terminar em confusão. Então, o que ele fez? Ele correu lá dentro, pegou na mão daquele homem, colocou aquele homem assentado do lado de fora, pegou, juntou todos os trocados que ele tinha ganhado, comprou um pedaço de pão com manteiga, um café com leite, foi lá e entregou para aquele homem lá de fora. E aí falou para ele: você come aqui, né? Para não criar confusão com o dono da padaria. E aquele senhor que ele estava engraxando os sapatos viu aquilo e já mudou o semblante. Quando Jerônimo voltou, ele já não estava mais com aquela cara amarrada, fechada, com certeza deveria estar envergonhado. E Jerônimo, então, terminou o trabalho, o homem disse assim: olha, rapaz, hoje você me deu uma lição, eu aprendi com você. E o homem, além de pagar o Jerônimo pelo trabalho, deu a ele mais uma gorjeta alta. Então, a gente vê por aí que ele, desde criança, já tinha esse compromisso, já estava voltado para o bem. Aos 12 anos, Jerônimo conheceu a religião evangélica, mas ele ficou ali durante algum tempo, uns 2, 3 anos, até que a sua avó desencarnou, Dona Maria Ribeiro. E a sua avó, pessoa muito boa, querida, ajudou os filhos, os netos, também lavava roupa para fora, né? E disseram assim para o Jerônimo lá na igreja que ela não ia para o céu, porque ela não pertencia àquela igreja. Então ela não ia ganhar a salvação. E Jerônimo falou: não, isso não é possível, porque a minha avó foi a bondade em pessoa a vida toda, só fez o bem, o amor, só praticou a caridade, ajudou as pessoas, passou por inúmeros problemas. E ele já tinha muitos questionamentos que ali não eram respondidos, né? Então, foi justamente nesse momento que ele, voltando para casa, se encontrou com o seu Gabriel Galdino, que já era um espírita de muito tempo, né? Um espírita já maduro. E o seu Gabriel chamou Jerônimo para entrar na sua casa e conversar um pouco. E começou já diretamente a falar para ele em doutrina espírita. O seu Gabriel falou para o Jerônimo sobre a imortalidade da alma, reencarnação, mediunidade, a visão que os espíritas têm de Deus, né, o Criador. E Jerônimo ficou encantado com aquilo. E aí ele disse, né, seu Gabriel, da onde o senhor tirou esse conhecimento, essa filosofia maravilhosa? Finalmente eu estou ouvindo alguma coisa que faz sentido, algo que me toca, né, que responde às tantas questões que eu trago. E aí o seu Gabriel buscou o livro dos Espíritos, o Evangelho, entregou para o Jerônimo, né, deu a ele de presente e falou: está aqui, Jerônimo, aqui está tudo isso que eu estou te falando e muito mais. É o Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec. E Jerônimo pegou aqueles livros e passou a noite inteira lendo e relendo, ia por tópicos, buscava os temas, né? E já abraçou a doutrina espírita naquele dia mesmo. Já começou a frequentar o Centro Espírita Amor Fraterno, começou a participar da mocidade, campanhas, campanha do quilo, sopa fraterna, tudo que havia ali naquele momento, né? Um momento muito efervescente na cidade, as mocidades espíritas trabalhavam muito, e Jerônimo ali trabalhando. Nessa foto, o Jerônimo ele está ao fundo, com a gravata preta. Vocês observarem, ele bem alto, mas ao fundo, ele está com a gravata preta.
na Mocidade Espírita. Aqui ele ainda em pé, né? A gente percebe que ele era bem alto. Comunicador, falante, né? Muito entusiasmado. E Jerônimo, ele, apesar de ter, né, até esse momento, uma vida comum, ele já apresentava sintomas de uma artrite reumatoide, mais brandos, mais leves, mas desde criança sempre ele reclamava de dores, às vezes passava dias com o tornozelo doendo, mancava. E esse período da mocidade, embora ele se dedicasse muito, foi um período em que essas dores foram agravando. Então, as pessoas que conviveram com ele nesse momento contam que ele sempre chegava na mocidade com muitas dores, mancando, mas ele não deixava de ir. E sempre muito entusiasmado com tudo, né? Aqui nós vemos Jerônimo também no trabalho na rádio, né, essa primeira foto. Ele fazia a Ave Maria. Antes, ele fazia a Ave Maria na praça pública. Não tinha rádio na cidade. E como ele tinha essa voz muito forte, muito bonita, né, uma voz radiofônica mesmo, ele fazia todos os dias a Ave Maria na praça e no bairro onde ele morava. E depois, com a chegada do rádio na cidade, ele começou a fazer no rádio. Então, a cidade inteira acompanhava a oração que ele fazia todos os dias às 6 horas da tarde. E então o Jerônimo já ficou muito conhecido na cidade desde essa época da juventude. Muito se deve à questão dessa oração que ele fazia. E a outra foto, ele ainda em pé, fazendo uma palestra na inauguração de uma casa espírita na cidade de Quirinópolis. Eu estava fazendo essa palestra lá em Quirinópolis uma vez, e uma senhora, quando eu mostrei essa foto, ela se levantou e disse assim: eu estava aí nesse dia, eu assisti essa palestra. E ela contou que o Jerônimo chegou carregado, alguém entrou com ele carregando nos braços, colocou ele sentado, e aí, quando ele foi fazer a palestra, ele ficou em pé, fez a palestra, depois, na hora de ir embora, saiu carregado novamente. Então, ela contou esse detalhe desse dia. E Jerônimo, aqui ele com a Mocidade Espírita, já na cadeira de rodas, né? Porque foi um processo. Ele, ali em torno dos seus 17 anos, essas dores começaram a se agravar. Até que um dia Jerônimo estava no cinema, junto com os amigos, assistindo o filme O Vento Levou. Veja vocês, quanto tempo faz isso. E as pernas foram doendo muito, porque ele ficou em pé para assistir o filme, não tinha mais lugar no cinema, e as pernas foram enrijecendo, as juntas foram inchando muito, e na hora de ir embora, ele não conseguiu se locomover, não conseguia dar um passo. Então, os amigos carregaram ele para casa. Foi assim a primeira crise muito grande, uma crise bem marcante, porque ele ficou 3 meses na cama, nessa primeira crise. Muitas dores, né, nas juntas, e aí foi o laudo, né, dos médicos, artrite reumatoide, uma doença autoimune que atacava ali as juntas, né, começou a atacar o coração também, depois começou a atacar os olhos, onde ele perdeu a visão, e uma série de complicações que o Jerônimo tinha devido a essa artrite reumatoide. E ele ficou 3 meses dessa primeira vez deitado. Quando ele se levantou da cama, ele falou para a mãe, né, Dona Antônia, falou: nossa, mãe, a espiritualidade é muito boa, a espiritualidade realmente é uma bênção. Nessa reencarnação, era para eu ficar paralítico, cego e perder a minha voz, mas a espiritualidade não vai deixar mais com que eu perca a voz, porque é o meu instrumento de trabalho
porque ele já trabalhava, né, já fazia muitas palestras. Então, ele não perdeu a voz nessa existência. E Jerônimo se levantou da cama também, porque tinha que trabalhar. Ele tem um texto que ele escreveu, chama-se Autobiografia, que ele conta que ele, quando se levantou da cama, foi trabalhar como professor alfabetizador na zona rural, por mais ou menos 1 ano, para ajudar 2 irmãs que iam se casar. E ele foi trabalhar para ajudar a fazer o casamento das irmãs, né, com os gastos. Então, ele conta isso, esse fato desse momento. Mas ele não conseguiu ficar muito tempo, porque ele só andava com as muletas, né, com as bengalas, depois passou para as muletas e, muito rapidamente, para a cadeira de roda. Né, a cadeira de roda foi 1 ano. 1 ano na cadeira de roda, as juntas sempre inchadas, muitas dores, né? O processo da cadeira de rodas foi doloroso, as irmãs contam, não tinha posição, né, hora nenhuma para ele. E depois passou para a cama, e logo o leito anatômico, um leito que foi construído especialmente para ele. E Jerônimo passa, né, para a cama a seguir das cadeiras de rodas. Aqui nessa foto a gente vê que os braços já estão enrijecendo, porque ele foi perdendo o movimento, o corpo foi enrijecendo por completo. Ele mexia muito pouco, assim, o braço, né, o ombro, e era só. E a voz, né, a fala também, mas era só. Perdeu por completo os movimentos do corpo. Aqui, ele na cama, muito jovem. Essa senhora de óculos é a sua mãe, Dona Antônia, sempre com ele, né, moravam na mesma casa, junto com a sua irmã Eurídice, e o auxiliavam em tudo que ele necessitava. A Dona Antônia, ela era muito humilde, né, mas ela tinha umas tiradas assim. Uma vez ela falou assim: Jerônimo, eu estou quase acreditando no espiritismo. Aí ele falou: por quê, mãe? Quase, né? Por quê? Ele falou assim: eu tenho 10 filhos, o único que não para em casa é o paralítico. Ela tinha essas tiradas, assim, de vez em quando. Dona Antônia. Aqui é o leito anatômico, Jerônimo dando uma entrevista em São Paulo, e esse é o leito que foi construído, ele ficava nessa posição. Ele ficou 30 anos nesse leito, foi mais ou menos aos 20, né? E quando foram passar ele para tirar ele da cadeira de rodas e colocar nessa cama, ele sofria muitas dores. Era assim, uma sensibilidade, não aguentava assim que colocasse a mão, né, no seu corpo. E aí pensaram: gente, como é que nós vamos pegar o Jerônimo e pôr ele na cama? Vai doer demais, ele não vai deixar. E aí levaram o Jerônimo num hipnotizador. Diz que tinha um homem que hipnotizava as pessoas para ver se ele dormia, e eles conseguiam retirá-lo. E aí chegou lá, o homem tentou de tudo, aplicou todas as técnicas e nada, né? Aí falou: olha, ele é hipnotizável, ele não pode esquecer que não tem como. E aí o pessoal foi chegando assim devagarzinho perto dele, né? Todo mundo se olhou, pensou: não vai ter jeito. E pegaram ele com tudo e colocaram na cama. Foi um grito, né, de dor, mas era o único recurso que tinha para poder passar, porque a cadeira já não comportava ele ficando nesse estado. E aí o processo da artrite atacou, né? Deu uma uveíte, acho que é isso o nome, os olhos, e muitas dores, foram mais de 10 anos de dores nos olhos. Para passar essas dores, faziam injeções muito fortes, ele quase que desmaiava, para poder aguentar, né? Até que os médicos fizeram uma cirurgia, retiraram um olho,
é essa foto. E depois o outro olho contraiu a mesma infecção e doeu muito, até que chegou um ponto que o olho secou, aconteceu alguma coisa assim, o próprio olho parou de funcionar, o segundo. Então, foi a cegueira total, 100% de cegueira. E Jerônimo saiu pelo Brasil. Ele começou ali em Tuiutaba, fazendo as suas palestras, nas mocidades, das mocidades já foi chamado para as reuniões públicas, para a região, e todo mundo queria levar o Jerônimo, né, para ouvi-lo. Então, ele viajou o Brasil quase que todo. Nessa cama, numa perua Kombi, teve uma época que tinha uma caravana, e em Jerônimo viajava por todo o Brasil nesse estado. Muitas dores, né? Os amigos ali sempre juntos, cuidando, e ele firme. Ainda de 15 em 15 dias ia a Uberaba visitar Chico Xavier. Chico foi assim o pai do Jerônimo, né? Jerônimo e o Chico tinham uma ligação muito bonita, muito profunda, e o Chico passava todas as coordenadas, as orientações, o incentivo, né, o entusiasmo para o Jerônimo continuar a sua jornada. Que ele transformou, na verdade, uma expiação em uma missão. Porque Jerônimo trabalhava, além das palestras, Jerônimo fazia o bem 24 horas por dia. O tempo inteiro, Jerônimo estava fazendo alguma coisa de bem para alguém. Era a fila, né? As pessoas o procuravam o tempo inteiro para conversar. Na casa dele, por exemplo, durante o dia, sempre iam os amigos para ficar lendo, ajudando, né? A irmã, a mãe, e porque também toda hora chegava alguém para conversar, para pedir uma orientação, para contar um problema. E Jerônimo ajudando, construiu as obras espíritas em Tuiutaba, ajudava outras pessoas em outras cidades também a construir, né, amigos. Jerônimo, nós estamos precisando fazer um barracão aqui para servir uma sopa. O Jerônimo se empenhava, ajudava, né? Então, ele não parou. E ele, aqui, essa foto é na Comunhão Espírita em Brasília. Jerônimo trabalhando. O quarto do Jerônimo era muito peculiar, né? Telefone preto, porque esse telefone funcionava. Ele tinha até a empresa não cobrava a taxa de telefone dele. O telefone do Jerônimo ele podia falar em qualquer lugar de graça. Alguém conseguiu isso para ele. Porque as pessoas ligavam muito e ele também ligava para a gente do Brasil inteiro, o tempo inteiro, né? Esse ventilador ficava ligado também 24 horas por dia, no rosto do Jerônimo. O rosto dele queimava. Acha que é por conta dos remédios, né? Ele tomava de 8 a 20 comprimidos de Zordil por dia para o vasodilatador do coração, né? Então, dava um comprimido, fazia massagem, ficava com um travesseiro de areia no peito, a gente tirava aquele travesseiro, fazia massagem, volta, e as pessoas lá do lado contando os problemas. Eu frequentei a casa do Jerônimo os 3 últimos anos. Eu ia que ele esteve na Terra, né? Eu ia todo dia, Dona Terezinha, uma amiga, me levava, e a gente passava a tarde lá ajudando. Então, eu vi muitas vezes, a gente pensava, nossa, agora ele vai desencarnar. E aí ele chamava, né, ou eu, ou alguém, né, Nicola, comprimido de Zordil, a gente punha. Massagem, fazia massagem, ressuscitadora, né? Volta o travesseiro, voltava. E o povo chegando, né, e contando problema, eu quero morrer, eu quero me matar, meu filho não passou no vestibular, meu marido está me largando, né, eram os problemas. E o Jerônimo ali firme, né, ajudando as pessoas, dando uma devolutiva,
tentando fazer as pessoas saírem de lá com mais paz no coração, né? Isso ele sempre fazia. E os lençóis também é algo muito interessante. Se vocês derem um Google, eu já fiz isso. Coloca lá no Google, Jerônimo Mendonça, imagens. Todas as fotos do Jerônimo, gente, os lençóis são coloridos. Todas, sem exceção. E aí eu me lembrei que uma vez eu estava na casa dele e as irmãs tinham comprado vários lençóis e elas estavam descrevendo. Falava, ó, Jerônimo, esse aqui é xadrez, esse aqui é floral, esse aqui é estampado, tem tal cor, né? E aí ele falou assim, Nicola, sabe por que eu só compro lençóis coloridos? Falei, não. Aí ele falou assim, você imagina se eu coloco um travesseiro branco e saio na rua, vou dar uma entrevista, a pessoa está assistindo a televisão em casa, de repente eu apareço com aquele travesseirão branco, azul, a pessoa vai pensar assim, meu Deus, esse homem está falando direto de uma UTI, já deve estar quase empacotando, né? Então, eu não posso fazer isso, eu tenho que passar uma imagem alegre. Olha o que ele pensava, gente, que detalhe ele foi pensar, né? A cor do lençol para não impactar ninguém. Pelo contrário, para trazer uma ideia de alegria. Porque ele era o bom humor em pessoa, o Jerônimo. Estando com ele, a gente ria o tempo inteiro. Sempre cantando, recitando poesias, isso era constante. A perua Kombi, a veraneio, que eram os meios de transporte, né, das viagens, para ele andar na cidade. Os livros, Jerônimo ditava os livros, livros de mensagem, livros de histórias, romances, gravou os LPs Intimidade Espírita e o Obrigado Senhor, muito bonitos. Aqui é o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. O Jerônimo ganhou uma casa, um terreno grande, onde construiu a casa que ele morava. E aí, em frente à casa onde Jerônimo morava, ele via um terreno baldio. Ele viu ali. E ele se lembrou que o Chico uma vez disse, tinha um grupo de pessoas de Tuiutaba que foram visitar o Chico, e o Chico falou assim para as pessoas de Tuiutaba, falou, se eu pudesse, eu construía um centro espírita em cada terreno baldio que eu visse. E o Jerônimo ainda enxergava, e ele viu que em frente à casa dele tinha esse terreno. Então ele pediu para um amigo, o amigo comprou o terreno, e eles começaram uma campanha e construíram os Ceareiros de Jesus, que foi inaugurado em 1970. E o Jerônimo, então, né, ficou com o centro em frente à sua casa. Ao lado da sua casa, ele construiu a Gráfica Espírita Caibá Chútel, que é esse cômodo, fica ao lado da sua residência. Essa gráfica, ela era praticamente sem fins lucrativos. Fazia-se muitas mensagens, né? Divulgava o espiritismo. E no fundo da sua residência tinha a casa da sopeira, que a sua irmã morou, e tinha o pouso Ricardo Tadeu, que era um lugar, né, que servia ali para as pessoas dormirem, um palestrante, alguém que necessitasse. Então, isso tudo era ali. Aqui é a casa do Jerônimo, e ao lado a gráfica Caibá Chútel. Então, uma ligação de Jerônimo com Caibá Chútel é muito grande. Caibá Chútel era praticamente um mentor desse trabalho de divulgação que o Jerônimo fazia da doutrina espírita. E em frente o centro, né? A creche. E aí depois Jerônimo construiu a creche, junto com os amigos, né? Uma diretoria junto. Nossa querida Beth, que vocês conhecem tanto, estava, né, desde a época dos Ceareiros,
também assumiu esse trabalho junto com o Jerônimo desde os primeiros momentos, na construção da creche, do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, e que está lá até hoje, né? São mais de 200 crianças, e o trabalho continua. Portãozinho de entrada. Aqui nós temos, né, amigos queridos que trabalharam e trabalham ainda, e teve o troféu, né? Em 2018, o Divaldo Franco recebeu uma homenagem na Câmara dos Vereadores, e ele, dos Deputados, desculpa, Brasília, Câmara dos Deputados. E ele disse assim: olha, eu aceito, mas eu quero indicar o nome de mais algumas pessoas. E uma dessas pessoas foi o nome de Jerônimo. E aí o nosso Marco aqui, a Beth, a Márcia, foram a Brasília receber essa homenagem em nome do Jerônimo, né? Um momento muito bonito, uma lembrança que o Divaldo teve. Porque o Divaldo, ele encontrava muito com o Jerônimo no Chico, lá no Grupo Espírita da Prece. O Divaldo, sempre que estava fazendo palestras por aqui, mais perto, ele ia, né, de madrugada. O trabalho do Chico se estendia a madrugada inteira, então ele ia muito. E o Jerônimo também ia de 15 em 15 dias, então eles se encontravam muito. E aí o Jerônimo brincava com ele, né, falava: Divaldo, você vem, faz palestra, é aplaudido de pé, mas quem vai sair carregado sou eu. Ele falava para o Divaldo nunca esqueceu isso. Ele conta numa palestra. O Jerônimo teve muitos amigos, entre eles, né, o Herculano Pires, foi um grande amigo, filósofo do Espiritismo. Ele contava que tinha aprendido muito com a inteligência do Herculano Pires, conversavam muito. Sempre que Jerônimo ia para São Paulo, eles conversavam muito. A Antusa Martins foi uma grande médium na cidade de Uberaba, e ela ajudou muito Jerônimo. A Antusa foi assim uma mãe espiritual para ele, ligações profundas de outras existências também. Jerônimo gostava muito da Antusa. Roberto Carlos, o cantor, também foi um grande amigo do Jerônimo. Ele ajudou a creche também desde o início, durante muito tempo. Quando o Jerônimo desencarnou, ele ainda foi a Ituiutaba, fez shows, foi 2 vezes, destinou parte da renda para a creche. Então ele era assim um grande amigo, ligava muito para o Jerônimo, eles conversavam muito e tinha uma amizade assim muito bonita, né? Aqui foi a primeira vez quando eles se encontraram com Roberto Carlos. O Jerônimo foi ao Rio de Janeiro, no Canecão, encontrá-lo. O Chico, né? Eles estavam construindo a creche. E o Jerônimo foi até o Chico falar, né, que a creche, o dinheiro estava acabando, eles estavam fazendo a construção. E o Chico disse assim para ele: olha, Jerônimo, você e o Roberto Carlos estão na mesma sintonia. E aí o Jerônimo falou: bom, o Chico não joga conversa fora. E foi para encontrar o Roberto Carlos no Canecão. E foi muito bem recebido. E a partir daquele dia, né, ele marcou, eles se encontraram no outro dia, ele deu uma ajuda grande para a creche, continuar o trabalho lá da obra, e não parou mais, né? Tanto o auxílio financeiro quanto a amizade dos dois. Uma amizade muito bonita. E o Chico, né, para a gente ir encerrando, o Chico foi o grande, como eu disse, pai espiritual, grande amigo, aquele que colocava o Jerônimo para frente, onde o Jerônimo bebia, né, daquela fonte maravilhosa de luz,
para continuar a sua jornada. E tem uma história, talvez seja a mais conhecida, que aconteceu entre eles, é que certa vez o Jerônimo estava com uma hemorragia nas vias urinárias e nada conseguia cortar, nada dava jeito. Então, o Jerônimo, o médico disse: olha, infelizmente, tudo que podia ser feito já foi feito, e, Jerônimo, você tem 2 semanas de vida, né? Já o Jerônimo várias vezes era desenganado pelos médicos. E aí o Jerônimo falou: bom, então já que eu vou partir, já que eu vou desencarnar, eu quero me despedir do Chico. E aí o médico falou assim: não vai não. Se você for balançando nessa sua perua, você vai desencarnar na estrada, você não vai chegar nem lá. E aí os amigos ficaram condoídos, né, daquela situação. Alguém conhecia uma pessoa que tinha um avião particular, né, pequeno, colocou a cama do Jerônimo, levaram ele para Uberaba, no avião. E aí o Jerônimo chegou lá, o Valdo Vieira, na época, ainda trabalhava lá com o Chico, chegou na frente e falou: olha, o Chico está na peregrinação e ele pediu para você esperar que ele já está chegando. Quer dizer, o Chico já sabia, né? Os espíritos já tinham contado que o Jerônimo estava lá naquela situação. E aí, daí um tempo, o Chico chegou, o lençol do Jerônimo estava vermelho, já, tamanha hemorragia. E aí o Chico disse assim: Jerônimo, você está parecendo uma rosa vermelha, uma rosa encarnada. Uma rosa é algo muito belo, muito perfumoso, porém delicado, né? Pode espetalar. E aí o Chico pediu às pessoas que fizessem uma fila, todo mundo fosse passando e desse um beijo na testa do Jerônimo. E as pessoas que estavam ali fizeram isso. Por último, o Chico se aproximou, deu o beijo, colocou as mãos, né, na barriga do Jerônimo e aplicou um passe. E o Jerônimo contava que das mãos do Chico parecia que saíam raios elétricos, uma descarga elétrica. E ele sentiu que aquilo cortou a hemorragia. Ele foi ficando bem, foi melhorando. E aí a cor, né, foi voltando, que ele estava muito pálido. E aí ele começou a pensar, o Jerônimo, começou a pensar assim: nossa, como eu estou muito mal, de certo o Chico hoje vai me colocar no colo, vai me dar o ombro amigo, né? Vai falar coisas bonitas para mim, né? E aí, na hora que ele estava pensando isso, o Chico falou assim: Jerônimo, o evangelho da noite é seu, pode começar a falar. Quer dizer, trabalho, né? Que o Chico sempre trabalha. E aí trazia um microfone, colocava para ele, começava a falar o evangelho. As pessoas que estavam em volta gravavam, né? Muitos tinham gravador. Depois já fazia aquela fila, todo mundo queria conversar com ele. E aí, quando foi de madrugada, quando o Chico terminou de atender as pessoas, voltou, conversou um pouquinho do Jerônimo. Quando o Jerônimo se despediu, o Chico falou: sabe por que você teve essa hemorragia? Aí o Jerônimo falou: não. Aí o Chico disse: é porque você aceitou o coitadinho. Aí o Jerônimo: como, Chico? Não entendi. Aí ele falou: você aceitou o coitadinho. As pessoas começaram a ficar com pena de você, coitadinho do Jerônimo, tão sofrido, coitadinho do Jerônimo, tão doentinho, e você começou a acreditar nisso. Então, o seu cérebro é que desenvolveu essa doença. Então, Jerônimo, cuidado, a partir de agora, mais vigilância, viu? Trabalho, né? E aí o Jerônimo ficou bem alerta esse dia, né? E na hora de ir embora, o Jerônimo
disse: então, tá bom, né, Chico? Tchau, muita paz. Aí o Chico falava: corta o Z. A palavra paz, se você cortar o Z, fica pá. A pá é de trabalho, né? Um instrumento de trabalho. É mais trabalho ainda. Então, eles sempre brincavam assim, mas a resposta era clara, né? A mensagem ali era clara, que o que mantinha ele em pé era o trabalho. Então, é isso, meus irmãos. Então, nós trazemos sempre essas histórias, esses casos, contando a vida de Jerônimo, para que a gente entenda, né, que se Jerônimo, com tanta diversidade, conseguiu vencer, transformou essa expiação em uma missão de caridade, uma missão de amor, todos nós também conseguimos vencer os nossos percalços. A gente não vai conseguir fazer o que ele fez, né? Não é isso. Mas o que é do nosso planejamento reencarnatório é possível. Às vezes nós enfrentamos questões difíceis na nossa vida, que duram décadas, né? Talvez até uma vida inteira. Mas com Jesus, a doutrina espírita nos esclarece muito bem que é possível vencer. Basta a gente acreditar, ter fé, ter coragem e agir, né? Como Jerônimo não ficou parado, nós também podemos caminhar e vencer. Então, que Jesus nos abençoe. Esse livro que nós trouxemos, Nos Albores da Imortalidade, é uma psicografia de Jerônimo Mendonça por nosso intermédio. E ele conta justamente como foi do outro lado, desde o seu desencarne, ele vai contando com detalhes. O velório, como é que foi a retirada do corpo, tudo que foi acontecendo, para onde ele foi, né? Os primeiros tempos na espiritualidade. De uma forma assim, bem didática, né? A gente consegue acompanhar. Bem interessante. E nós vamos fazer a psicografia, também são mais ou menos uns 10 minutinhos, e eu peço a vocês, né, que auxiliem também com as vibrações, orando, se puder pôr aquela musiquinha. É rápido, a gente faz essa psicografia, geralmente vem mensagens de cunho geral para todos, uma mensagem, né, ou duas, não são cartas familiares, elas são mensagens para todos.